Narrativa. Na sexta-feira à noite, entrei pela porta depois de mais um longo turno consertando placas de circuito e resolvendo problemas de rede. 8 anos como técnico em eletrônica, e achei que já tinha visto todo tipo de problema. Acontece que a maior falha estava esperando em casa. Minha esposa estava parada perto do balcão da cozinha, rolando o celular com uma energia estranha, quase nervosa. Ela olhou para cima quando entrei, e algo na expressão dela sumiu imediatamente. Ei, ela disse, casual demais. Preciso te perguntar uma coisa. Coloquei minha bolsa de trabalho na mesa e peguei uma garrafa de água na geladeira. Qual é? Preciso do apartamento o fim de semana inteiro. Ela disse como se estivesse me pedindo para comprar leite na loja. Não faça perguntas, apenas vá ficar em algum lugar. Parei no meio da bebida e a encarei. Repita. Tenho alguns documentos importantes para organizar e preciso de foco total. Sem distrações. Ela ainda olhava para o celular, sem fazer contato. Você pode ficar na casa do seu irmão ou pegar um quarto de hotel. O jeito que ela disse, tão direto, tão desdenhoso. Era como se ela estivesse me expulsando da minha própria casa. Senti uma realização fria me invadir. Em 8 anos de casamento, ela nunca tinha feito um pedido assim. Nenhuma vez. Documentos. Mantive a voz firme. Que tipo de documentos precisam de um fim de semana inteiro e total privacidade? Ela finalmente olhou para cima, e eu vi um lampejo de irritação nos olhos dela. Eu disse para não fazer perguntas. São coisas de trabalho, de impostos, papelada chata que você não entenderia de qualquer forma. Essa última parte doeu, mas também me disse tudo o que eu precisava saber. Minha esposa trabalha com marketing para uma empresa de nível médio. Não há nenhum papel no trabalho dela que exija expulsar seu marido por um fim de semana inteiro. Assenti lentamente. Quando você quer que eu vá embora? Hoje à noite seria ótimo. Quero começar do zero amanhã de manhã. A rapidez com que ela respondeu confirmou minhas suspeitas. Isso não era sobre documentos. Isso era sobre outra pessoa. Mantive a expressão neutra, mesmo com a mente acelerada. Tudo bem, vou arrumar uma mala e ir embora. Ela realmente parecia surpresa. Assim, do nada? Você não vai discutir ou dificultar isso? Dei de ombros. Você disse que precisa do apartamento, então está com ele. Vou achar um lugar para ficar. O alívio em seu rosto era inconfundível. Ela até sorriu. Obrigado por entender. Isso vai realmente me ajudar a me atualizar em tudo. Fui para o nosso quarto e arrumei uma mochila de fim de semana, indo deliberadamente devagar enquanto meu cérebro processava a situação. Minha esposa achava que estava sendo esperta, mas acabará de cometer um erro crítico. Ela tinha esquecido o que eu faço da vida. Instalar sistemas de segurança faz parte do meu trabalho. Já instalei câmeras em dezenas de escritórios, casas e lojas de varejo. E eu tenho uma câmera de segurança compacta sem fio nos meus materiais de trabalho que eu queria devolver ao estoque. Enquanto ela estava na sala, provavelmente mandando mensagem para quem quer que ela estivesse planejando trazer, eu fiz uma rápida ida até minha bolsa de trabalho. A câmera era pequena o suficiente para caber na minha palma da mão, movida a bateria, com ativação por movimento e acesso remoto via aplicativo de celular. Encontrei o lugar perfeito atrás de alguns livros na estante do nosso quarto. Completamente escondido, ângulo perfeito, excelente vista da cama e da maior parte do quarto. A preparação levou menos de 3 minutos. Quando voltei para a sala com minha mochila pronta, ela ainda estava no celular, digitando freneado. Tudo pronto, anunciei. Volto domingo à noite. Ela olhou para cima e me deu um sorriso falso e agradecido. Perfeito. Eu realmente agradeço por isso. Beijei sua testa, peguei minhas chaves e fui para a porta. Tenha um fim de semana produtivo organizando esses documentos. Enquanto caminhava até o carro, eu praticamente podia sentir a empolgação irradiando pela janela do nosso apartamento. Ela achava que tinha vencido. Ela achou que tinha me enganado. O que ela não sabia era que eu tinha acabado de instalar o sistema de vigilância mais avançado que ela já tinha encontrado. E diferente dos planos dela para o fim de semana, minha câmera não mentiu. Fiz check-in em um hotel decente, mais básico, a cerca de 20 minutos do nosso apartamento. Nada sofisticado, só lençóis limpos e Wi-Fi confiável. Daqueles lugares onde você paga a noite e ninguém pergunta por que você está ali. Na manhã de sábado, me mantive ocupado. Fui para a academia, almoçou em uma lanchonete local. Até fui ao Home Depot e passei uma hora olhando ferramentas que eu não precisava. Mas o tempo todo, meu celular queimava o bolso. O aplicativo da câmera mostrou alertas de detecção de movimento a partir das 11 horas. Eu os ignorei. Seja lá o que estivesse acontecendo, eu queria ver o quadro completo, não apenas fragmentos. No sábado à noite, eu não aguentava mais esperar. Pedi uma pizza para o quarto do hotel, abri uma cerveja e abri o aplicativo da câmera no meu celular. O que vi fez meu estômago cair no chão. Minha esposa estava cozinhando o jantar na nossa cozinha. Mas ela não estava sozinha. Tinha um cara com ela. Alto, de aparência limpa, usando calça caqui e uma camisa polo como se tivesse acabado de sair de um evento corporativo de team building. Eles se moviam um ao redor do outro com uma familiaridade que não se desenvolve da noite para o dia. Ele sabia onde guardávamos o sal.
Ela entregou uma cerveja da nossa geladeira sem que ele pedisse. Eles não estavam agindo como colegas de negócios revisando documentos. Eles estavam agindo como um casal. Vi ele envolver os braços na cintura dela enquanto ela mexia algo no fogão. A observou se recostar nele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Assisti eles rindo de alguma piada particular enquanto jantavam na nossa mesa da cozinha. A raiva me atingiu primeiro, quente e imediata. Mas então algo mais aconteceu. O mesmo pensamento analítico que me ajuda a resolver problemas eletrônicos complexos. Eu precisava de informações, não de emoções. Rolei as imagens do dia. A detecção de movimento capturou sua chegada por volta das 11h30. Ele trouxe uma bolsa para viagem de emergência. Eles passaram a tarde no nosso sofá, conversando e bebendo vinho como se estivessem em algum fim de semana romântico. No meu apartamento. Na nossa casa. Mas aqui está a questão sobre sistemas de vigilância. Eles capturam tudo. Incluindo rostos. Tirei capturas de tela do rosto do cara de vários ângulos. Imagens claras e de alta resolução. Então fiz o que qualquer técnico em eletrônica faria diante de um componente desconhecido. Pesquisei sobre isso. Uma busca reversa por imagens me levou ao perfil dele no LinkedIn em poucos minutos. Brandon Reis, consultor sênior da Royce Business Solutions. A mesma empresa onde minha esposa participou daquela conferência de desenvolvimento profissional há 3 meses. A mesma conferência onde conheceu seu novo mentor. Brandon Reis. Noivo de uma mulher chamada Rebecca Turner. Sorriso grande. Tiro profissional na cabeça. Lista de conquistas incluindo diácono na Turner Community Chart. Continuei cavando. O perfil da empresa de Brandon. Mencionava sua rigorosa política ética em relação ao relacionamento com clientes e conduta profissional. O site da igreja dele mostrava ele liderando programas para jovens e participando de ações comunitárias. O senhor mentor cristão perfeito de negócios estava no meu apartamento, bebendo minha cerveja, comendo comida preparada na minha cozinha e planejando dormir na minha cama com minha esposa. Tirei capturas de tela de tudo. O LinkedIn dele, a página da empresa, o perfil de liderança da igreja, o anúncio de noivado com Rebecca de 6 meses atrás. Cheguei até a encontrar o local do casamento que eles tinham reservado. Um lugar chique no centro. Recepção para 150 convidados. Cerimônia marcada para daqui a 2 semanas. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha esposa. Espero que você esteja tendo um bom fim de semana. Ainda estou trabalhando nesses documentos. Muito mais complicado do que eu esperava. Fiquei olhando para aquela mensagem por 1 minuto inteiro. Ela estava mentindo na minha cara enquanto outro homem provavelmente estava sentado a 1,5 metro dela. Eu respondi. Não se apresse. Quero garantir que tudo seja organizado corretamente. Em segundos, ela respondeu. Obrigado por entender. Você é o melhor. O nível de engano era realmente impressionante. Se eu não tivesse instalado aquela câmera, estaria sentado neste quarto de hotel me sentindo culpado por duvidar dela. Talvez até planejando algum gesto legal para compensar por questionar suas intenções. Em vez disso, passei o resto da noite de sábado construindo um arquivo completo. Capturas de tela. Timestamps. Políticas da empresa. Estrutura de liderança da igreja. Planos de casamento. Tudo organizado com a mesma abordagem metódica que uso para análise de circuitos complexos. Na manhã de domingo, eu tinha provas suficientes para destruir a vida cuidadosamente construída de Brandon Reis. Mas eu ainda não estava pronto para agir. Uma boa vigilância exige paciência. Você espera até ter o quadro completo antes de agir. E eu estava só começando. Domingo de manhã, eu os observava tomar café da manhã na cama. Minha cama. Brandon estava usando meu roupão. O ângulo da câmera capturou tudo perfeitamente. Eles estavam confortáveis, relaxados, conversando como se já estivessem fazendo isso há meses. O que, pelo que eu estava vendo, provavelmente eram. Fiquei no hotel e passei o dia construindo o que comecei a pensar como meu arquivo de caso. Cada captura de tela marcada com carimbo de data. Cada evidência cruzada e verificada. A empresa de Brandon, Royce Business Solutions, tinha um extenso manual do funcionário disponível online. A página 47 abordou especificamente relacionamentos inadequados com clientes ou seus familiares. A violação pode resultar em demissão imediata e possível ação legal. Sua igreja era ainda mais interessante. A Turner Community Chart tinha uma estrutura detalhada de liderança publicada em seu site. Brandon não era apenas um participante qualquer. Ele era diácono. A Constituição da igreja definia claramente expectativas morais para cargos de liderança. Adultério significava a remoção imediata de todos os cargos e possível excomunhão. Mas a verdadeira mina de ouro eram as redes sociais da Rebecca. Rebecca Turner, noiva de Brandon, era entusiasta de planejamento de casamentos. O Instagram dela estava cheio de fotos do local, provas de vestidos, degustações de bolos. Ela vinha postando atualizações da contagem regressiva. Faltam 2 semanas para eu me casar com minha alma gêmea, postado ontem mesmo, com emojis de coração e fotos dos anéis de noivado deles. O casamento estava marcado para sábado, 18 de fevereiro, no Crane Manor no centro da cidade. Espaço de alto padrão, caro.
Rebecca tinha postado sobre a lista de convidados que chegava a 150 pessoas e como finalmente enviariam todos os convites. Brandon também havia postado sobre o casamento em seu LinkedIn, agradecendo aos colegas da empresa pelo apoio e mencionando como se sentia abençoado por se casar com Rebecca após um namoro puro guiado pela fé. Puro namoro. Enquanto ele passava os fins de semana no meu apartamento com minha esposa, meu celular ficava vibrando com atualizações da minha esposa. Ainda estou organizando tudo. Isso está demorando mais do que o esperado. Depois disso, talvez precise de quase todo dia também. Espero que esteja tudo bem. Respondi com mensagens de apoio, fingindo ser um marido compreensivo enquanto documentava cada mentira. Por volta do meio-dia, vi Brandon sair do apartamento rapidamente. Câmeras de segurança no saguão do nosso prédio teriam capturado ele, mas eu não precisava dessas imagens. Eu tinha tudo o que precisava dentro de casa. Quando voltou uma hora depois, carregava sacolas de compras e flores. Eles cozinharam juntos, Brandon aparentemente preparando um prato de macarrão enquanto minha esposa sentava no balcão da cozinha, rindo das histórias encantadoras que ele contava. A intimidade casual era o que tornava tudo pior. Não era um caso desesperado e cheio de culpa. Eles agiam como um casal genuíno aproveitando uma escapada romântica de fim de semana. Na nossa casa. Com nossas coisas. Na nossa cama. Fiz anotações detalhadas sobre a rotina deles. A que horas acordavam? Quanto tempo Brandon passou no nosso banho? Qual das nossas toalhas ele usou? Que comida eles comeram na nossa geladeira? Como dividiam as tarefas domésticas como se morassem juntos há anos? Mais importante ainda, documentei as conversas deles. O áudio da câmera estava cristalino. Eles falaram sobre trabalho. Sobre a próxima promoção do Brandon. Sobre lugares que queriam viajar juntos. Planos futuros. Pensamento a longo prazo. Isso não era um caso. Isso era um relacionamento. Por volta das 16 horas, vi Brandon arrumar sua mala de passagem. Eles se despediram com um beijo na nossa porta como qualquer casal terminando um fim de semana juntos. Minha esposa até endireitou a gravata dele antes dele sair. Depois que ele saiu, ela limpou o apartamento metodicamente. Troquei os lençóis. Superfícies limpas. Até acendi uma vela para mudar o cheiro. Remoção de evidências em nível profissional. Então ela me mandou mensagem. Finalmente terminei. Tudo está organizado e guardado. Você pode voltar para casa a qualquer hora. Esperei 2 horas antes de responder. Legal. Vou voltar por volta das 19 horas. Perfeito. Vou preparar o jantar. A apresentação foi impecável. Quando entrei pela nossa porta às 7h15, ela estava na cozinha usando um avental, preparando minha refeição favorita. O apartamento parecia exatamente como quando saí. Exceto por um cheiro persistente de perfume que ela tentou disfarçar com velas de baunilha. Como foi seu fim de semana? Ela perguntou, me dando um abraço e um beijo como esposa devota que recebe o marido em casa. Relaxante, eu disse. Fiquei preso em algumas leituras. Como foi a organização dos documentos? Exaustivo, mas produtivo. Agora está tudo resolvido. Ela sorriu para mim com o que parecia ser um calor genuíno. Desculpe ter que te expulsar, mas foi necessário para focar direito. Assenti e apertei a mão dela. Às vezes, você precisa de espaço para fazer trabalhos importantes. Ela sorriu para mim. Exatamente. Você me entende tão bem. Jantamos juntos à mesa da cozinha. A mesma mesa onde ela havia comido com Brandon menos de 5 horas antes. Ela me contou sobre seu fim de semana produtivo, criando histórias elaboradas sobre como organizar documentos fiscais e organizar arquivos antigos. Ouvi e respondi. Adequadamente enquanto organizava mentalmente meu arquivo de evidências. Capturas de tela da política de ética da empresa de Brandon. Fotos da posição de liderança dele na igreja. Detalhes do planejamento do casamento nas redes sociais da Rebecca. Imagens de vídeo deles agindo como um casal casado no nosso apartamento. Tudo o que eu precisava já estava reunido. Agora só precisava decidir como implantá-lo para o impacto máximo. Na manhã de segunda-feira, enquanto ela se arrumava para o trabalho, cantarolando alegremente no banheiro, finalizei minha estratégia. 3 alvos. 3 ataques coordenados. Destruição completa da vida cuidadosamente construída de Brandon Reis. Era hora de mostrar a ambos o que acontece quando você subestima um técnico em eletrônica. Na manhã de segunda-feira, esperei minha esposa sair para o trabalho antes de implementar o que eu havia começado a chamar de Operação Verdade. Primeira parada, Rebecca Turner. Eu tinha encontrado o e-mail de trabalho dela pelo site da empresa. Ela era designer gráfica em uma pequena empresa de marketing no centro da cidade. Escrevi a mensagem com cuidado, profissionalismo, mais direta. Querida Rebecca, meu nome é Ethan, e acredito que você está noiva de Brandon Reis, da Royce Business Solutions. Estou escrevendo porque há algo que você precisa saber sobre seu noivo antes do seu casamento, daqui a 2 semanas. Descobri que o Brandon está tendo um caso com minha esposa. Tenho evidências em vídeo deles passando o último fim de semana juntos no meu apartamento enquanto eu estava fora. Estou anexando imagens de sábado e domingo que mostram claramente o relacionamento íntimo deles.
Entendo que essa é uma notícia devastadora, mas você merece saber com quem está planejando se casar. Os carimbos de data e hora dos vídeos vão mostrar que isso aconteceu enquanto ele deveria estar se preparando para o seu casamento. Sinto muito ser a portadora dessa notícia, mas eu não poderia deixar você entrar em um casamento baseado em mentiras. Anexei 3 clipes de vídeo. Brandon e minha esposa cozinhando juntos no sábado à tarde. Eles na cama na manhã de domingo. Brandon saindo do nosso apartamento no domingo à noite com sua bolsa de passagem. E-mail enviado às 9h23. Segundo alvo, Departamento de RH da Royce Business Solutions. O site deles listava Sarah Mitchell como diretora de recursos humanos. Encontrei o e-mail dela e escrevi uma mensagem diferente. Senhorita Mitchell, escrevo para relatar uma grave violação da política ética da sua empresa por um dos seus consultores seniores, Brandon Reis. O Sr. Reis tem mantido um relacionamento inadequado com a esposa de outro homem, violando a seção 12.4 do seu Manual do Funcionário sobre Conduta Profissional. Essa relação se desenvolveu durante eventos de treinamento patrocinados pela empresa e continuou por vários meses. Tenho documentação em vídeo do Sr. Reis passando fins de semana inteiros com essa mulher casada em circunstâncias íntimas. Como isso viola diretamente suas políticas declaradas sobre manter limites profissionais e conduta adequada, acredito que uma ação imediata é necessária. Estou disposto a fornecer provas adicionais, se necessário. Mesmos clipes de vídeo anexados. Enviado às 9h41. Terceiro alvo, Turner Community Chart. O e-mail do pastor Michael Brooks estava listado no site da igreja como contatos da liderança. Pastor Brooks, escrevo para informar sobre graves falhas morais de um de seus diáconos, Brandon Reis. O Sr. Reis tem mantido um relacionamento adúltero com uma mulher casada há vários meses. Como líder da igreja, acredito que você deve estar ciente de que um dos seus diáconos está violando ativamente os padrões morais que sua igreja defende. Tenho evidências claras em vídeo desse caso em andamento, incluindo imagens do último fim de semana mostrando o Sr. Reis e essa mulher agindo como um casal em circunstâncias íntimas. Entendo que isso é um assunto sério que afeta a integridade da liderança da igreja. As evidências que apresento mostram comportamentos completamente inconsistentes com os valores da liderança cristã. Clipes de vídeo anexados. Enviado às 9h58. 3 e-mails. 3 ângulos diferentes de ataque. Cada um redigido profissionalmente, factual e devastador. Então fiz algo que parecia quase surreal. Fui trabalhar. Segunda-feira normal. Placas de circuito e diagnósticos de rede. Café com meus colegas de trabalho. Almoço no lugar de sempre. Agindo como um cara cujo mundo não tinha simplesmente mudado completamente. Meu celular ficou silencioso até as 14h47. Rebeca ligou primeiro. Deixei cair na caixa postal. A mensagem dela foi exatamente o que eu esperava. Choque, lágrimas, descrença, depois raiva. Ela tinha assistido aos vídeos. Ela queria falar comigo. Para entender o que havia acontecido. Para confirmar que isso era autêntico. Não liguei de volta. Rebeca não precisava que eu processasse suas emoções. Ela tinha tudo o que era necessário para tomar decisões informadas sobre seu futuro. Às 15h15, minha esposa mandou mensagem. Estou tendo um dia estranho. Brandon parece estressado com algo relacionado ao trabalho. Espero que sua segunda-feira esteja indo melhor. Quase ri alto. Brandon estava estressado com algo relacionado ao trabalho. Mais ligações chegaram ao longo da tarde. Números desconhecidos que eu presumia serem Rebeca, Brandon ou pessoas ligadas à situação. Ignorei todos eles. Por volta das 16 horas, minha esposa ligou diretamente. Ei, você está com problemas com o celular? As pessoas dizem que não conseguem te alcançar. O telefone está dando problemas. Eu disse calmamente. Talvez precise mandar revisar. Como foi seu dia? Estranho. Brandon teve que sair do trabalho de repente por algum tipo de emergência. Espero que esteja tudo bem com a família dele. Isso é preocupante. Tomara que nada sério. Sim, estou preocupado com ele. Devemos nos encontrar amanhã para discutir algumas ideias de projeto. Quase senti pena dela. Ela não fazia ideia de que seu pequeno e arrumado relacionamento secreto estava implodindo de forma espetacular. Tenho certeza de que tudo vai dar certo, eu disse a ela. Às 17 horas, quando saí do trabalho, meu celular mostrava 17 chamadas perdidas de vários números. Apaguei as mensagens de voz sem ouvir. No caminho de volta para casa, permiti-me um momento de satisfação. Em algum lugar da cidade, Brandon Reis estava descobrindo que ações têm consequências. Rebeca provavelmente estava ligando para fornecedores de casamento para cancelar os preparativos. O RH da Royce Business Solutions estava revisando políticas de ética. O pastor Brooks questionava o caráter moral da liderança de sua igreja. 3 golpes cuidadosamente direcionados, cada um acertando exatamente onde causaria o máximo de dano à vida cuidadosamente construída de Brandon. Quando cheguei em casa, minha esposa estava andando de um lado para o outro na nossa sala. Telefone pressionado no ouvido. Brandon, por favor, me liga de volta. Estou ficando preocupado. Ela desligou e olhou para mim com preocupação genuína. Algo está errado.
Brandon não atende o telefone, e ele perdeu uma reunião importante esta tarde. Coloquei minha bolsa de trabalho no chão e fui para a cozinha. Talvez sua emergência fosse mais séria do que o esperado. Talvez. Ela me seguiu, ainda com cara de preocupação. Só espero que ele esteja bem. Abri a geladeira e peguei uma cerveja. A mesma geladeira onde Brandon tinha se servido de bebidas o fim de semana todo. Tenho certeza que ele vai ligar. Quando puder. Eu disse, tomando um gole. O que eu não contei foi que os problemas do Brandon estavam apenas começando. A manhã de terça-feira começou com minha esposa checando o celular freneticamente a cada 30 segundos. Ainda nada do Brandon. Ela murmurou, rolando as mensagens enquanto o café esfriava. Isso não é nada do jeito dele. Passei manteiga na torrada e dei de ombros. Talvez ele esteja lidando com uma crise familiar. Ela tentou ligar de novo. Direto para a caixa postal. Brandon, sou eu. Por favor, ligue de volta. Estou ficando realmente preocupado. Por volta das 10 horas, enquanto eu tentava resolver um problema de servidor no trabalho, meu celular acendeu com notificações. Rebecca postou no Instagram. A postagem era uma foto do anel de noivado dela sentado em uma mesa ao lado de lenços amassados. A legenda dizia, às vezes, a pessoa que você acha que conhece melhor acaba sendo um completo estranho. Casamento cancelado. Obrigado a todos que tentaram me alertar sobre o verdadeiro caráter de Brandon. Eu escapei por pouco. Em menos de uma hora, esse post já tinha dezenas de comentários. Amigos expressando choque, familiares oferecendo apoio, e várias pessoas dizendo que sempre tiveram um mau pressentimento sobre Brandon. Ao meio-dia, a história já havia se espalhado pelas redes sociais como fogo. Os amigos da Rebecca estavam compartilhando capturas de tela. Os colegas de trabalho de Brandon comentavam, e até pessoas da igreja deles davam sua opinião. Tudo isso viralizou no círculo social deles. Minha esposa ligou durante meu intervalo para o almoço, a voz apertada de pânico. Algo terrível aconteceu. Rebecca terminou com Brandon e cancelou o casamento deles. Ela está postando coisas horríveis sobre ele online, dizendo que ele a traiu. Isso é horrível. Eu disse, terminando meu sanduíche. Alguma ideia do que aconteceu? Ninguém sabe. Brandon não atende o telefone, e Rebecca está postando mensagens enigmáticas sobre provas e provas das mentiras dele. É devastador. Eles deveriam se casar em menos de 2 semanas. Parece que pode haver mais na história. Mas Brandon não é esse tipo de pessoa. Ele é diácono na igreja dele. Ele orienta jovens profissionais. Ele é um dos homens mais honestos que conheço. A ironia era grossa o suficiente para ser cortada com uma faca. Naquela tarde, as coisas pioraram para Brandon. Muito pior. Às 14 horas, Rebecca postou novamente. Desta vez, foi uma captura de tela de um e-mail do RH da Royce Business Solutions, agradecendo por trazer esse assunto à nossa atenção e confirmando que as medidas disciplinares adequadas foram tomadas. Brandon havia sido demitido. A postagem incluía o comentário de Rebecca. Brandon Reis não trabalha mais na Royce Business Solutions devido a violações éticas. Acontece que a empresa dele leva o adultério a sério, mesmo que ele não o faça. Minha esposa me ligou histérica. Brandon foi demitido. Rebecca está dizendo que ele violou a ética da empresa, mas isso não faz sentido. Brandon nunca faria nada inapropriado no trabalho. O que exatamente Rebecca está alegando? Perguntei. Ela está sendo vaga, mas continua postando sobre evidências em vídeo e provas de mentiras. A vida inteira de Brandon está desmoronando, e ninguém entende o motivo. Às 16 horas, a igreja já havia se envolvido. O pastor Brooks publicou uma declaração na página oficial da igreja no Facebook. É com profunda tristeza que anunciamos que Brandon Reis foi removido de todos os cargos de liderança na Turner Community Church, com efeito imediato. Após uma análise cuidadosa de acusações sérias sobre conduta moral, a liderança da igreja determinou que o Sr. Reis não pode mais servir em nenhuma função que represente nossos valores cristãos. Minha esposa ligou de novo, chorando. A igreja o expulsou. Eles o tiraram de tudo. Brandon frequenta aquela igreja há 8 anos. Isso está destruindo toda a vida dele. Isso parece extremo. Eu disse cuidadosamente. Igrejas geralmente só tomam medidas drásticas quando há evidências sólidas de má conduta grave. Mais que má conduta. Ninguém está explicando nada. Rebecca continua postando sobre adultério e mentiras, mas não diz o que realmente aconteceu. Naquela noite, Brandon finalmente ligou para minha esposa. Eu estava na nossa sala quando o telefone dela tocou, e pude ouvir a voz dele pelo alto-falante. Ele soava quebrado. Tudo se foi, disse ele. Rebecca, meu trabalho, minha igreja, tudo. Alguém enviou vídeos para todo mundo na minha vida. Alguém estava nos observando. Vi o rosto da minha esposa ficar branco enquanto as peças começavam a se encaixar. Vídeos, ela sussurrou. Que tipo de vídeos? Neste fim de semana. No seu apartamento. Alguém nos filmou, e agora minha vida inteira está destruída. Rebecca cancelou o casamento, postou sobre isso online, enviou cópias para metade da nossa igreja. Meu chefe me demitiu esta tarde.
O pastor me ligou pessoalmente para dizer que não sou mais bem-vindo na liderança. Minha esposa afundou no nosso sofá, o telefone tremendo nas mãos. Quem faria isso? Quem poderia ter nos filmado? Não sei, mas quem quer que tenha sido sabia exatamente como me machucar. Eles enviaram tudo para as 3 pessoas que poderiam destruir minha vida completamente. Rebeca, minha empresa, minha igreja. Era estratégico. Planeado. Profissional. Houve uma longa pausa. Brandon, minha esposa, disse baixinho. Acho que sei quem fez isso. Quem? Meu marido trabalha com eletrônicos. Sistemas de segurança. Ele saberia instalar câmeras. Como gravar tudo. Como? Seu marido sabe? Ele precisa. O timing, a precisão, o fato de ele não ter feito perguntas quando eu disse para ele sair no fim de semana. Ele sabia. A voz de Brandon ficou fria. Você me disse que ele não fazia ideia. Você disse que ele nunca desconfiou de nada. Eu pensei que ele fosse. Ele agiu completamente normal. Ele não parecia suspeito nem um pouco. Parabéns. Seu marido desinformado acabou de destruir toda a minha vida. Minha carreira, minha reputação, meu casamento, tudo. Tudo porque você não conseguiu manter nosso relacionamento discreto. Brandon, por favor. A gente consegue resolver isso. Podemos explicar isso para as pessoas. Explicar o quê? Que estávamos tendo um caso. Que eu estava traindo meu noivo 2 semanas antes do nosso casamento. Não há nada para explicar. Acabou. Acabou tudo. A linha caiu. Minha esposa ficou olhando para o celular por um longo momento, depois olhou diretamente para mim. Você ouviu tudo isso, não ouviu? Tomei um gole da minha cerveja e encontrei seus olhos. Ouviu o quê? Ela se levantou do sofá, as mãos tremendo com uma mistura de raiva e desespero. Não brinque comigo. Você instalou uma câmera no nosso apartamento. Você gravou tudo. Você destruiu a vida do Brandon. Coloquei minha cerveja no chão e olhei para ela calmamente. Você queria o apartamento para o fim de semana para organizar os documentos. Respeitei sua privacidade e fui embora. O que aconteceu depois disso não é minha responsabilidade. Você sabia. Você sabia o que eu estava planejando e armou uma armadilha. Eu sabia que você estava mentindo sobre documentos. O que você realmente estava fazendo era sua escolha. Ela começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo. Brandon perdeu tudo. O emprego dele, o noivo, a igreja. A vida dele inteira está arruinada por causa do que você fez. Brandon perdeu tudo por causa do que fez. Só forneci provas. Podemos consertar isso. Você pode ligar para o chefe da Rebeca e do Brandon e para o pastor. Você pode dizer que os vídeos foram falsos ou tirados de contexto. Ou, eu ria. Realmente rio alto. Conserte. Você quer que eu minta para encobrir seu caso e seu namorado pode recuperar a vida? Ele não é mais meu namorado. Ele desligou na minha cara. Ele me culpou por tudo ter desmoronado. Ele disse que eu era descuidado e burro. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Eu também o perdi, e isso deveria me fazer sentir pena de você. Ela se jogou de volta no sofá, chorando. Por favor. Eu sei que cometi um erro. Eu sei que te machuquei. Mas Brandon não merece perder tudo por causa disso. Você não pode ligar para ele? Você não pode ajudá-lo? Fui até a nossa estante e peguei a pequena câmera, segurando-a para que ela pudesse ver. Esse aparelho gravava tudo. Vocês estão cozinhando juntos como um casal casado. Suas conversas íntimas sobre viajar juntos. Suas discussões sobre a promoção do Brandon e seus planos futuros. Brandon saindo domingo de manhã usando meu roupão. O rosto dela ficou pálido. Você tem tudo isso. Eu tenho tudo. Horas de filmagens. Áudio seu planejando um futuro com ele enquanto mente na minha cara sobre organizar os documentos. O que você quer? O que será necessário para você resolver isso? Sentei-me em frente a ela, mantendo a voz calma e controlada. Quero que você entenda uma coisa. A vida de Brandon desmoronou porque 3 pessoas descobriram a verdade sobre quem ele realmente é. Sua noiva descobriu que estava prestes a se casar com um traidor. O empregador dele descobriu que ele viola as políticas de ética deles. Sua igreja percebeu que o diácono deles estava levando uma vida dupla. Eu não destruí o Brandon. Eu só mostrei para todo mundo quem ele realmente era. Mas você planejou isso. Você mirou exatamente nas pessoas que mais o machucariam. Documentei má conduta e denunciei as partes competentes. Rebeca merecia saber antes de gastar dinheiro em um casamento. A Royce Business Solutions merecia saber que seu funcionário estava violando a política da empresa. A igreja merecia saber que seu líder era um hipócrita. Ela enxugou os olhos e me olhou com algo parecido com esperança. Então você vai ajudar a consertar? Você vai dizer que foi um mal-entendido. Tirei um envelope da minha bolsa de trabalho e o coloquei na mesa de centro entre nós. Esses são papéis de divórcio. Eu os entrei hoje de manhã.
Você tem 30 dias para encontrar outro lugar para morar. A esperança morreu imediatamente em seus olhos. Você não pode estar falando sério. Estou falando sério. Nosso casamento acabou. Você tomou essa decisão quando me expulsou da nossa casa para passar o fim de semana com outro homem. Mas eu escolhi você. Brandon me abandonou. Ele desligou na minha cara e não atende minhas ligações. Eu estou escolhendo você. Você não me escolheu. Brandon terminou com você porque eu destruí as opções dele. Há uma diferença. Ela pegou os papéis do divórcio e folheou-os, as mãos tremendo. Você está levando tudo. O apartamento, o carro, a conta poupança. Vou pegar o que é legalmente meu. Você pode lutar no tribunal. Mas o adultério tende a influenciar como os juízes dividem os bens. Isso é vingativo. Isso é cruel. Isso é consequência. Ela olhou para cima e congelou. Os papéis de divórcio tremiam nas mãos dela como folhas ao vento, mas os olhos dela, aqueles olhos que eu conheci por 8 anos, agora estavam vazios, como se a pessoa que eu casei tivesse evaporado junto com as mentiras. Você realmente vai fazer isso? A voz dela saiu rouca, quase um sussurro. Jogar tudo fora por causa de um fim de semana? Eu me levantei devagar, peguei a cerveja e terminei o último gole. O silêncio da sala era tão pesado que dava para ouvir o relógio da cozinha marcando os segundos. Não é por causa de um fim de semana, Vanessa, eu disse, usando o nome dela pela primeira vez naquela noite como se fosse de uma estranha. É por causa de 3 meses de mentiras. De noites que você dizia que estava trabalhando até tarde. De conferências que duravam até de madrugada. De um homem que usou minha casa, minha cama, meu roupão, enquanto eu pagava as contas, consertava a rede, acreditava que estávamos construindo algo. Ela abriu a boca, mas eu levantei a mão. Você não escolheu ele por paixão. Você escolheu ele porque ele era o upgrade. O consultor sênior. O diácono. O noivo perfeito no Instagram. Eu era o técnico que conserta cabos. O cara que instala câmeras. O que segura a barra enquanto você foca na carreira. Ponto. Eu caminhei até a estante, tirei a câmera de trás dos livros e a segurei na frente dela. Essa coisinha aqui. Custou $79 na Amazon. Gravou 42 horas. Áudio cristalino. Timestamp. Metadados. Prova irrefutável. E sabe o que mais? Eu não preciso dela mais. Coloquei a câmera na mesa, ao lado dos papéis de divórcio. Porque amanhã, quando você acordar, eu já terei ido embora. De novo. Mas dessa vez, para sempre. Ela se levantou de um salto, os olhos arregalados. Você não pode, a gente tem história. A gente se casou na igreja dos seus pais. A gente planejou filhos. Você planejou filhos com Brandon na cozinha, domingo de manhã, enquanto eu estava no hotel, eu disse, calmo. Eu ouvi tudo. Quando a gente tiver nossa casa de verdade, lembra? O rosto dela desabou. Ela caiu de volta no sofá, as mãos cobrindo o rosto. Eu estraguei tudo, ela murmurou. Eu sei. Mas por favor, me dá uma chance. Eu largo ele. Eu largo tudo. Eu mudo. Eu. Não. Uma palavra. Fria. Final. Eu peguei minha bolsa de trabalho, já com as coisas essenciais dentro, em documentos, notebook, pendrive com backup das filmagens. Você não entende, Vanessa. Eu não quero mais consertar. Eu não sou mais o técnico da sua vida. Abri a porta do apartamento. O corredor estava vazio, iluminado só pela luz fraca do sensor. 30 dias, eu repeti. Depois disso, as fechaduras serão trocadas. O carro vai pro meu nome. A conta conjunta. Já transferi minha parte para uma nova. E se você tentar lutar no tribunal, bem, adultério com prova em vídeo não costuma acabar bem para quem trai. Ela correu até a porta, agarrando meu braço. Ethan, por favor. Eu me soltei com calma. Você queria privacidade. Agora você tem. O apartamento é todo seu. Organize seus documentos. Viva a sua vida. Só que agora, sem mim. Fechei a porta. Ouvi os soluços dela do outro lado. Altos. Desesperados. Como se o mundo estivesse acabando. Mas pro Brandon Reis, o mundo já tinha acabado. E pro Ethan, o técnico que ninguém levava a sério. O mundo estava só começando.